Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que iniciamos na quinta-feira passada sobre coisas novas e o último estudo foi sobre o novo caminho que Jesus nos consagrou para a presença de Deus. Hoje iremos falar acerca da nova aliança e isso pressupõe-se que antes desta, da nova aliança na qual nós vivemos hoje, no nosso relacionamento com Deus, antes desta havia uma outra aliança, que na palavra de Deus se refere a ela como sendo a velha aliança. A velha aliança foi feita entre Deus e a nação de Israel e assentava em dois pilares principais. A lei moral de Deus, também conhecida pelos 10 mandamentos, e a lei cerimonial, que consistia na adoração a Deus. Havia um sacerdócio, sacerdotes esses que vinham da tribo de Levi e particularmente uma família, a família de Arão. E essa lei cerimonial, entre outras coisas, assentava no sacrifício de animais, primeiramente no tabernáculo e depois no templo. Quanto à lei moral, os 10 mandamentos, nós vemos na palavra de Deus que esta lei, dada por Deus, era santa, justa e boa. Mas, pela sua guardar os 10 mandamentos, a Bíblia também diz que pela guarda da lei vem o conhecimento do pecado. É como que a nossa natureza pecaminosa venha ao de cima. Apesar dela ser santa, justa e boa, nós lemos na palavra de Deus que pela sua guarda nenhuma carne, nenhuma pessoa será justificada. Porquê? Porque é impossível nós cumprirmos integralmente a lei de Deus. E a Bíblia diz que se nós transgredirmos num só mandamento, tornámos-nos culpados de todos. Nós podemos comparar esta lei moral a um espelho, nós colocamos diante do espelho, se for o caso, ele mostra as nossas rugas na face, mas não alisa a nossa pele. Então, os 10 mandamentos trazem ao de cima a nossa incapacidade para os cumprirmos e assim, por meio deles, nós chegarmos a Deus. Quanto à lei cerimonial, os sacrifícios, nós lemos em Hebreus capítulo 7, é impossível que o sangue dos animais remova os pecados. Daí a necessidade de uma nova aliança, que foi profetizada. O Senhor usou o profeta Jeremias e também Ezequiel para anunciar uma nova aliança que teria lugar num tempo futuro. Farei convosco uma nova aliança. E, entre outras coisas, o Senhor diz que nessa nova aliança iria tirar deles o coração de pedra e iria colocar um coração de carne. Depois, mais tarde, foi anunciada por Jesus esta nova aliança. Na última ceia, na noite em que ele foi traído, na noite que antecipou a sua crucificação, a certa altura da ceia, ele levanta-se, pega no cálice que tinha vinho e diz: este é o meu sangue, o cálice da nova aliança. Sangue esse que será derramado por todos. Foi anunciado por Jesus e foi efetivada a nova aliança por Jesus. Quando? Na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue por nós. Portanto, Jesus tornou-se fiador de uma nova aliança, mediador de uma nova aliança. Porquê? Porque, conforme nós dissemos, a lei cerimonial não tinha poder para purificar, para remover os nossos pecados. E nós agora, pelo sangue de Cristo, a base da nova aliança, nós temos a purificação de todos os nossos pecados, tornámo-nos agradáveis a Deus em Cristo, perfeitos, aperfeiçoados em Cristo, e o nosso coração mudou. Fomos feitos uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E agora diz também a palavra de Deus que nos tornamos ministros, não da velha aliança, mas ministros da nova aliança. Anunciamos uma salvação plena, eficaz, pelo sangue da cruz, o sangue da nova aliança, que nos purifica de todo o pecado. Então, e o que é que será feito da velha aliança? Quanto à lei cerimonial,
Em Hebreus capítulo 7 nós temos um ensino mais específico acerca do que iria acontecer e o que aconteceu com os sacrifícios feitos no templo pelo sacerdócio levítico. Pura e simplesmente nós lemos que seria anulado. Porquê? Porque temos o sacrifício maior, temos o sacrifício do Cordeiro de Deus. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. E, portanto, aqueles animais eram apenas sombra da realidade que nós temos em Cristo. Já agora, algo que é mais do que uma mera curiosidade, é algo importantíssimo. O templo ao todo tinha 3 portas. Tinha a porta de entrada, que dava acesso ao templo propriamente dito, mais especificamente ao pátio onde os sacrifícios eram efetuados. E a essa porta principal, os judeus chamavam o caminho. Depois havia outra porta, que levava do pátio, onde os sacrifícios eram feitos, até ao lugar santo, onde só os sacerdotes podiam entrar. E essa porta, eles chamavam a verdade. E depois havia uma terceira porta, por assim dizer, era o véu, que dividia o lugar santo do Santo dos Santos, que era onde Deus manifestava a sua presença. Também conhecido por véu. Mas os judeus chamavam esse véu a vida. Então, 3 portas. Uma chamavam o caminho, a segunda a verdade e a terceira porta chamavam a vida. E Jesus vem. E a certa altura ele diz: eu sou o caminho, primeira porta, eu sou a verdade, segunda porta, eu sou a vida, a terceira porta. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto é de uma profundidade imensa. E quanto à lei moral, quanto aos 10 mandamentos, como é que nós lidamos com eles? Os 10 mandamentos continuam de pé. São balizas quanto ao nosso comportamento relacional com os outros e o nosso relacionamento com Deus. Continua a ser verdade que não devemos de fazer imagens de escultura, não nos curvarmos perante elas, não adulterar, não dizer mau testemunho, não invocar o nome de Deus em vão. Eu sei que não estou a seguir a ordem, mas só para dizer que a lei moral de Deus mantém-se. Mas há aqui um pormenor acerca do 4º mandamento: guardar o dia de sábado. E porquê é que faço esta alusão apenas a este mandamento? Porque a sua guarda, o manter-se de pé como um mandamento obrigatório de Deus, cuja transgressão poderá trazer graves consequências no nosso relacionamento com Deus. Há quem defenda isso ainda hoje. Então, apraz-nos dizer alguma coisa acerca da guarda do sábado. E aqueles que defendem hoje a guarda do sábado nos mesmos termos, porquê? Porque ou a guarda do sábado faz nos mesmos termos estipulados por Deus, ou então algo mudou. Não se pode diluir, branquear, suavizar a guarda do sábado. E como é que o Senhor disse? O que é que o Senhor disse para guardar o sábado? Como? Em que moldes? Então, em Êxodo capítulo 31, nós lemos assim no versículo 12. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre vós e mim. Era um sinal entre Deus e Israel, a nação. Nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá. Pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado no meio do seu povo. Por isso é que diz, não se pode diluir esta mensagem. A guarda do sábado, segundo os titanos da lei moral de Deus, guarda o dia de sábado, era nestes termos. Se alguém o profanar, se alguém fizer alguma coisa, se alguém ir ao monte buscar lenha, temos um exemplo desses na Bíblia, essa pessoa devia ser morta. Está em vigor? Ou está diluído? 6 dias se trabalhará, para o 7º dia é o sábado, repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma coisa, morrerá.
Os judeus levam ainda isto tão a sério que se numa sexta-feira ligarem um interruptor de luz elétrica na sua casa, no sábado eles não desligam a luz. Ou então terão que pedir a alguém que não seja guardião do sábado para ir lá à casa desligar a luz. Porquê? Porque não pode fazer nada. Não pode fazer nada. E depois, há um argumento que também é usado por aqueles que defendem a guarda do sábado, dizendo o que está no versículo 16. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua. É uma aliança perpétua. E perpétua significa será eterna, será para sempre. Sim, por regra perpétua refere-se a isso. Mas também tem outro significado. Ter sucessão por muito tempo. Mas será assim ou somos nós que estamos a derivar para fugirmos a esta guarda do sábado nestes moldes? Só 2 exemplos bíblicos. A circuncisão, lemos isso em Êxodo, lemos isso em Gênesis capítulo 17, que foi uma aliança que o Senhor fez com Abraão, e ele disse que a circuncisão tinha um valor perpétuo. E mais tarde o que é que nós lemos? O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e diz que a circuncisão não tem valor algum. Então, se era perpétua, Paulo não poderia ter esta ousadia. Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, não podia dizer que a circuncisão não tem valor algum. Mas no pacto que o Senhor fez com Abraão, era um pacto perpétuo. Assim como também o sábado prolongou-se ter sucessão por muito tempo. Não significa eternidade apenas. Em relação à possessão da terra de Canaã, a terra prometida para o povo judeu, o Senhor, quando prometeu a terra, disse-lhes que a possessão daquela terra seria perpétua. E durante séculos, o povo judeu não habitou na terra. Afinal, a perpétua não é para sempre. E mesmo agora que estão lá, ocupam uma parte muito reduzida dessa terra. Portanto, a guarda do sábado, nós não nos aliamos, nós não dizemos que deve haver um dia por semana consagrada ao Senhor. E nos dias de hoje, uns poderão fazê-lo ao sábado, outros poderão fazê-lo ao domingo. A maior parte, se calhar, até pode fazer ao domingo, como dia de culto. Mas outros poderão fazê-lo num dia de semana, de acordo com a sua atividade profissional. Haver um dia de consagração ao Senhor. Mas não com a rigidez que hoje muitos dão à guarda do sábado. Porque se é para ser rígido, temos que ser rígidos em tudo. Nomeadamente, se profanarem alguma coisa à guarda do sábado, tal será eliminado, tal morrerá. Isto depois leva-nos para um outro patamar. Por isso é que mais tarde, segundo a nova aliança que nós agora temos em Cristo, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, dizendo no capítulo 2, versículo 16: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, isto coisas relacionadas com a antiga aliança, coisas que não se podia comer, ou dia de festa ou lua nova, as festas judaicas. Mas ele acrescenta: e ninguém vos julgue pelos sábados, pela guarda dos sábados. Na nova aliança que agora vivemos em Cristo, temos inteira liberdade, apenas para não pecarmos. Aí não somos livres para pecar. Mas se alguém pecar, se alguém transgredir os ditames, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, por causa da nova aliança, nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus, que não somente defende a nossa causa, como justifica os nossos pecados, pelo sangue da nova aliança, que Ele derramou a nosso favor na cruz do Calvário. Louvamos o Senhor por esse sangue derramado e por este relacionamento que temos com Ele, baseado na obra da cruz, onde Jesus fez uma nova aliança e é mediador e fiador para nós e diante do Pai por esta nova aliança. Que o Senhor nos abençoe.